paz do Senhor a todos os irmãos amados em Cristo Jesus. Amém? Vamos estar falando hoje sobre a idolatria, ídolos e imagens. Bom, vamos estar lendo primeiro, né, para você também, e depois eu dar os outros exemplos. Vamos estar lendo aqui em 2 Reis, capítulo 21, do versículo 2 ao 8 e do versículo 19 ao 22. Não puladinha, mas você pode estar lendo na sua casa, 2 Reis, capítulo 21 inteiro, para você ter um melhor entendimento. Vamos lá. Versículo 2 em diante. E fez o que parecia mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações agentes que o Senhor descerá de diante dos filhos de Israel e de suas possessões, porque tornou a edificar os altos, que Ezequias, seu pai, tinha destruído, e levantou altares a Baal, e fez um bosque, como fizera Acabe, rei de Israel. Inclinou-se diante de todo o exército dos céus, e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, de que o Senhor tinha dito, em Jerusalém, porém, o meu nome. Também edificou altares a todos os exércitos dos céus, em ambos os pátios da casa do Senhor, altares, viu? E até fez passar seu filho pelo fogo, e adivinhava pelas nuvens, e era agüeiro, e ordenou adivinhos e feiticeiros, e prosseguiu em fazer mal aos olhos do Senhor, para provocar a ira de Deus. Também fez uma imagem e escultura no bosque que tinha feito na casa de que o Senhor dissera a Davi e Salomão, seu filho, nessa casa em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porém o meu nome para sempre. Amém. Vamos lá no 19 ao 22. E tinha Amós 22 anos de idade quando reinou, e 2 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Mesulemete, filha de Harus e de Jotibá. E fez o que parecia mal nos olhos do Senhor, como fizera Manassés, seu pai, porque andou em todo o caminho em que andará seu pai, e serviu os ídolos que seu pai tinha servido, e se inclinou diante deles. Assim deixou ao Senhor Deus de seus pais, e não andou no caminho do Senhor. Entendeu? Bom, nesses versículos que eu acabei de ler para vocês, amados irmãos, ensina que não devemos criar esculturas de imagens, não devemos adorar imagens, não devemos ter ídolos. O que significa idolatria? Vamos explicar para você. Idolatria no dicionário explica que idolatria é paixões por coisas, paixões excessivas, possessivas com coisas. Então a palavra de Deus ensina que muitas pessoas têm paixões. Vamos dar uma explicadinha para você. Bom, quando você ama outra coisa, outra pessoa acima de Deus, isso se chama idolatria. Amém? Sabe por quê? Vou explicar bonitinho para vocês. Porque Deus ordenou, depois que Jesus veio, que devemos amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. Entendeu? A Deus sobre todas as coisas, sobre todas as pessoas, sobre qualquer coisa neste mundo. Entendeu? Cara, as pessoas parecem um parafuso a menos que não entende isso. E amar o teu próximo como a si mesmo. Se você não se ama, cara, vou explicar do meu modo. Se você não se ama, não tem como você amar alguém. Se você se destrói, não tem como você cuidar de alguém. Se você guarda ira, rancor, ódio no seu coração, não perdoa, não tem como você amar alguém. Você só está pronto a amar a partir do momento que você sabe e consegue perdoar aqueles que te ofendem. Você só está pronto e pronta para amar a partir do momento que você colocar Deus na sua vida, que você colocar Jesus sobre a sua vida, acima de todas as coisas.
Só aí você terá capacidade de verdade de amar. Porque daí então, como todos nós, como eu já fui também, o amor não existe. Existe paixões. Viu? Existe paixões. O que é paixão? A paixão é uma coisa possessiva, é uma coisa ciumenta, uma coisa até às vezes sem controle. A paixão é uma coisa muito forte, vamos dizer assim, uma coisa que te prende muito. São as paixões. Existem paixões com coisas, paixões com pessoas. Existe a mesma forma idolatria com pessoas, idolatria com coisas. Tem pessoas que idolatram o seu carro. O meu carro é mais importante do que a minha esposa e meus filhos. Cara, eu conheço gente assim. Conheço. Mas procuro não conviver muito, porque eu tento explicar e é muito difícil, você entender. Tem pessoas que põem seu marido, sua esposa acima de tudo. Também tem idolatria. Põe seu filho, sua filha, seu marido, sua esposa, alguém acima de Deus. Idolatria também. Aí tem gente que fala assim, eu não ponho meu carro acima de Deus, não. Eu até carrego uma medalhinha lá de Jesus, uma medalha, eu carrego um tercinho lá pendurado no espelho. Cara, você tá querendo provar o que pra quem? Me explica. Bom, você acorda de manhã, né? Se bobear, nem agradece a Deus pela vida que Ele te deu. Não agradece porque você enxerga, que você fala, que você ouve, que você consegue andar, você tem braços e pernas, que você tem a capacidade de entender, de ter raciocínio. Você agradece pela sua família, pela sua casa, pelo seu alimento? E depois fala que põe Deus acima de todas as coisas. Você não faz nem isso. Mas o seu carro você põe. Você limpa o seu carro bonitinho, papapá, né? Seu carro tá lá em cima. E Deus? E sua família? E a palavra de Deus, amados? Vou explicar uma coisa. Deus fala, a primeira coisa que você tem que servir e amar é a Deus. A segunda coisa que você tem que amar é você. A terceira coisa que você tem que amar são todos ao seu redor. A sua família. Amém? A quarta coisa que você tem que amar é os seus amigos. A quinta coisa que você tem que amar é a sua igreja. Olha só, são 5 coisinhas que você tem que amar. Primeira coisas que você tem que botar na sua vida em primeiro lugar, em dedicação, em amor, em atenção. Deus. Tem que buscar a Deus, orar a Deus, buscar sabedoria, tudo de Deus, pôr seus problemas na mão de Deus, contar seus problemas para Deus, pedir ajuda para Deus, servir a Deus, ser obediente a Deus, orar a Deus, vigiar. Segunda coisa, você tem que se cuidar, cara. Você tem que cuidar do templo do Senhor, que é seu corpo. Entendeu? Você tem que se cuidar. Então, a segunda coisa é cuidar do templo do Senhor, que é o seu corpo. A terceira coisa é a sua família, que está à sua volta, carente da sua atenção. Quarta coisa, seus amigos. Eu acredito que não existe amigo no mundo. Mas aqueles que gostam de você e você gosta deles. Entende? Aqueles que você tem um convívio. Assim. A quinta coisa é a igreja. Onde você frequenta todos os domingos. Olha pra você ver. Qual é a última coisa? É a igreja. Você tem que cuidar dessa igreja. Limpar a sua igreja direitinho. Sabe? Porque é a igreja do Senhor. A igreja não é pastor e pastor. A igreja de Jesus. É onde que celebra, é onde que adora, é onde que cultiva o amor e a palavra do Senhor. É na igreja, no templo do Senhor. Você tem que cuidar bem do templo do Senhor, cuidar dos visitantes que vão. Receber, acolher as pessoas bem. Amém? Depois você trabalha. Depois o resto tudo, estudo. Entendeu? As principais 5 coisas que você tem que fazer na sua vida. Pra sua vida dar certo. É uma dica. Se você achar que eu tô falando alguma coisa errada, por favor, mande um recadinho pra mim no YouTube. Mas,
Antes de você discutir comigo, discuta com Deus. Tá bom? Porque Ele que mandou dizer isso pra você. E você questionar Deus é uma coisa impossível. É o Espírito Santo de Deus que mandou dizer pra você. Mas da mesma forma, se você quiser tirar alguma dúvida, você pode me perguntar que eu vou responder. Tá? E vou estar explicando, tô olhando aqui, está acabando o tempo. Eu vou estar explicando pra você. Eu expliquei o que é idolatria, o que é ídolos. Ídolos é aquilo que a gente é fã. Deus abomina isso, cara. Entendeu? Ídolo significa isso, botar as pessoas e as coisas acima. Bom, muita gente ainda não entende que é idolatra. Muita gente não entende. Aí fala, eu não adoro imagem. Eu não adoro imagem, eu tenho fé na Santinha. Bom, vou dizer uma coisa pra você. Isso é idolatria. Isso é idolatria. Porque a palavra de Deus ensina isso. Porque você tá, tipo, querendo algo na sua vida, vamos dizer. Tem um problema na sua vida e você é católico. Não tô julgando, eu já fui também. Resolve nada. Aí você fala, eu vou botar na mão da Santinha. Vou acender uma velhinha pra Santinha e vou orar pra Santinha. Vou rezar pra Santinha. Aí vai lá, reza. Pá, a consequência da vida pode acontecer de você conseguir aquilo que você pediu realmente. Por quê? Vou te explicar. Pode acontecer. Pode acontecer. Entre 1 e 1 milhão. Pode acontecer de acontecer. Por quê? A palavra de Deus ensina que tudo aquilo que nós profetizamos, tudo aquilo que a gente bem queremos, tudo aquilo que nós temos fé, aquilo se concretiza através do dom que Deus te deu, que é a fé. A fé é um dom de Deus. A fé não é sua. Aí tem muita gente que fala, nossa, eu tenho muita fé. Cara, eu tenho mais fé que aquele cara ali, ó. Mano, presta atenção, velho. Você não tem mais fé do que ninguém, porque a fé é um dom de Deus. Não existe isso. Não existe. A fé é um dom gratuito que Deus nos dá para termos comunhão com Ele. Amém? Explicando mais uma coisinha. Adoração, imagens, é idolatria. É a mesma coisa. Vou te dar um outro exemplo. Bom, lá em parte, eu não lembro qual livro que era, se era Deuteronômio. A parte, eu acho que era Êxito. Era Êxito, isso. A parte de Moisés, quando Moisés estava no deserto. Moisés foi para o monte orar 40 dias e 40 noites. Em jejum, sem água, sem comida, sem nada. Para que Deus mandasse os 10 mandamentos. Moisés foi orar, né? Na hora que Moisés voltou, o povo tinha ficado doido. Não todos. Mas alguns. Vamos dizer a maioria. A maioria tinha ficado doido. Eles tinham construído, cara, uma imagem de bezerro de ouro. Com todas as joias que eles tinham, juntaram todas as joias de ouro que eles tinham, derreteram e fizeram uma imagem de bezerro de ouro. E tava todo mundo bebendo, igual um maluco, rodando em volta do trem, gritando e adorando a imagem de bezerro de ouro. Olha aonde que a cabeça do ser humano vai. A pessoa que não vigia no hora fica meio retardada das ideias. Começou a rodar, começou a acender incenso pro boi, pro bezerro, sabe? E começou a adorar lá o bicho lá. A imagem lá de bezerro, né? Pá. Aí o que Moisés voltou e viu aquilo. E Moisés ficou irado e pegou as 2 pedras e jogou no chão com toda a força. E as pedras quebraram. E ele ficou muito irado. Ele falou assim, que vocês estão fazendo isso? Vocês estão ficando maluco. Então Deus ficou irado também. Porque tadinho do Moisés. Ficou lá 40 dias e 40 noites em jejum e oração. Pedindo a Deus os 10 mandamentos para a gente. Isso acontece mesmo, amados. Acontece mesmo, que às vezes acontece até comigo, eu faço tanto sacrifício para ajudar as pessoas e ver umas bênçãos na vida e falar que aquilo que eu estou fazendo é em vão. Para que você está evangelizando? Você acha que vai mudar alguma coisa na vida das pessoas?
Lógico que vai, cara. A palavra é viva e eficaz. A palavra é viva, a palavra da vida é viva. Não é simplesmente letrinhas e palavrinhas, simplesmente não. A palavra de Deus. Isso aqui foi escrito por mãos de homens, sim, mas foi inspirada por Deus. Cara, acorda aí para a vida, para o raciocínio, para a realidade. Entendeu? Então, queridos amados, o que aconteceu lá em Moisés? Voltando, recapitulando, voltando tudo, o que aconteceu? Pam, param, pam, deixa eu ver se tá gravando. Tá. Deus abriu o chão. Abriu o chão. E aquela imagem de bezerro caiu nas profundezas de fogo que Deus abriu no chão. E toda aquela gente também caiu lá no fogo, cara. Deus não é ruim não. Deus é justo. Amém? Então Deus naquela época, ele estava querendo exterminar todas aquelas pessoas ruins. De toda forma. Depois veio o dilúvio. Porque Deus estava indignado e arrependido de ter criado o ser humano. Porque o ser humano se tornou ruim. O ser humano se tornou mesquinho e egoísta. Vaidoso como Lúcifer. Através do fruto proibido. Né? Que Deus nos deu livre-arbítrio. E Adão e Eva não soube aproveitar, como nós não sabemos aproveitar a liberdade que Deus nos deu. E aproveitamos da liberdade para, em vez de servir a Deus, aproveitar a liberdade para servir a Deus, nós aproveitamos no nosso livre-arbítrio para servir o pecado. E Deus se ilumina com isso. Deus fica muito irado. Imagina aí, você que é pai e mãe. Um exemplo. Quando seu filho, sua filha, faz alguma coisa errada, você não fica irado, você fica assim, gente, eu vou pegar esse menino, vou dar tanto tapa na bunda dele, ou então vou internar ele, vou fazer alguma coisa para ver se ele muda, vou dar um castigo, vou tirar tudo dele. A gente não pensa assim, vou tirar tudo que meu filho gosta, só para ele aprender, dar um castigo nele. A gente não pensa assim? Deus da mesma forma quando a gente faz coisa errada. Deus fala assim, eu vou tirar tudo dele. Vou fazer um dia, uma coisa para ele aprender que não pode mais me desobedecer. Deus da mesma forma. Da mesma forma que nós somos nossos filhos, ele é mais ainda, porque ele é justo, infinitamente sábio. Então ele sabe aquilo que a gente gosta, sabe aquilo que a gente não gosta. Então se o pecado está atrapalhando a sua obediência com Deus, cara, toma cuidado, viu? Toma cuidado, porque o seu sim não vai ser muito legal, porque a palavra de Deus diz que nós temos dois caminhos, o caminho para o céu e para o inferno. Você escolhe. Se você sai debaixo da mão de Deus, Deus não tira a mãozinha dele de cima de nós, não. Se você sai debaixo da mão de Deus, Deus está aqui, né? Deus está aqui. Aí você está debaixo da mão dele, em obediência, papapá, e você vai, sai. Você saiu, Deus não tirou a mão de cima de você. Você saiu debaixo da presença do Senhor. O que vai acontecer? Você vai ficar exposto no mundo. Para que Satanás faça com você? O que ele quiser. Ele vai jogar um monte de setinha. Você não é um fantoche, não, cara. Mas ele vai jogar uma setinha na sua cabeça. Ah, usa droga. Ah, prostitui. Ai, rouba. Ai, mata. Vai lá e se mata também. Satanás faz isso. Aí você fala assim, ah, eu que quero pensar isso. Não existe isso, não escuto nenhuma voz, não. Você não escuta, mas o seu subconsciente só não escuta. Então, abre o seu olho e cai na real realidade. Cara, eu fico muito bravo com certas coisas. Porque eu já fui fruto de muita coisa errada. Eu já comecei com católica, depois kardecista, depois pra Umbanda. Entendeu? Eu frequentei. Kardecismo eu cheguei a desenvolver, mas a Umbanda não, graças a Deus, não. Cara, perdição, cabuloso. Entendeu? Tudo isso aí que eu falei. Não tinha um detalhe que eu coloquei. Porque nenhuma dessas coisas me fez ver quão grande é Deus. Nenhuma dessas coisas me mostrou a verdade. Nenhuma dessas religiões supostas criadas pelo homem não me fez ver o quanto é bom ter a salvação. O quanto é bom ser obediente a Deus. E abrir meus olhos para a realidade. Eu tinha muita perturbação espiritual, cara. E servia assim o pecado. Porque o mundo me dava um banquete. E eu comia o banquete do mundo que o mundo me servia. Então abre o seu olho você aí também, porque Satanás te oferece um banquete todo dia para você estar no pecado e no caminho dele, que são prazeres momentâneos. Mas o prazer que você tem em adorar e servir a Deus em obediência, a paz e o amor que você sente,
Não acaba não, cara. Acaba não. É todo dia. É maravilha. Muito bom. E quanto mais você ora, você ajoelha, conversa com Deus, mais fortalecido você está. Porque você tem obediência. Você matou sua carne, suas compulsências e suas vontades. Então o Senhor está ao teu lado. Ali, orgulhoso, feliz, dizendo, esse é meu filho amado, essa é minha filha amada, que me obedece. Como eu estou feliz com ela e com ele. Toma aí um pouquinho da minha paz, do meu amor, para que você consiga prosseguir neste caminho, que é o meu caminho de salvação, porque você vai estar do meu lado, no céu. Amém? E fique feliz. Eu fico feliz quando a minha filha faz coisas lindas e ela obedece. Eu falo, isso, vou te dar um presente. Agarro ela, beijo ela. Sempre eu agarro, beijo, né? Eu falo assim, nossa, Duda, eu vou te dar um presente muito legal. Eu fico feliz. Deus da mesma forma. Vou te presentear com uma coisa muito boa, porque você é um filho obediente, uma filha obediente. Não pense nisso, amados. Esse vídeo não é só para ensinar o que é idolatria, o que é ídolos, o que é adoração às imagens, não. É para te ensinar a verdadeira realidade, é a vontade de Deus, levando as boas novas aos quebrantados. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Orem por mim, para que Deus me dê mais sabedoria cada dia mais força, para que eu possa continuar no caminho do Senhor, levando a palavra de Deus, que se resume tudo em amor, obediência, justiça, disciplina e realidade. Fiquem com Deus e Jesus abençoe você e sua família inteira. Em nome de Jesus, amém.